golpe está haciendo, acostumbran a decir los brasileños. Después del impeachment contra Dilma Rousseff, el caso Lava Jato fue por más y disparó contra el candidato, que a pesar de la unísona campaña mediática que lo responsabilizaba por la corrupción en Brasil, aparecía favorito en las encuestas y podría retornar al Partido de los Trabajadores al poder. Os setores populares, que também são afetados pela mídia, não reagem e não aceitam essas mensagens da mesma forma que as classes médias, os profissionais liberais. Por quê? Porque eles sentiram na sua própria vida, sentiram na pele os efeitos benéficos dos anos de governo de Lula e de Dilma. Lula estuvo 580 días en prisión. El juez que lo condenó pasó a formar parte del gobierno de su rival electoral, pero el expresidente fue liberado y promete dar vuelta al tablero en el año 2020. La lucha que travamos en esos 2 años por la liberación de Lula fue fundamental y fue la principal y quizá la única victoria política que la clase obrera tuvo en ese periodo, porque ahora, con su liberación, entraremos en un nuevo ciclo de enfrentamiento con la derecha, con el capital. Revueltas sociales, ajuste neoliberal, crímenes socioambientales, golpe de Estado, militarización, Lula preso, pero también Lula libre. Se va un 2019 que ocupará varias páginas en la historia de América Latina, pero antes queda la voz del primer y único operario que llegó a la presidencia de Brasil. Es un placer estar con usted. Estamos cerrando el año 2019. Para Telesur es muy importante poder hacer esta entrevista con usted y especialmente con usted en libertad. Quería preguntarle en principio cómo ve a Brasil, este Brasil afuera de la cárcel. Nacho, primeiro eu queria te cumprimentar a direção da Telesur por tomar a decisão de fazer essa entrevista e cumprimentar o presidente Maduro e o povo da Venezuela, por quem eu tenho e nutro um grande respeito. Eu penso que o Brasil vive uma situação de anomalia, porque o Brasil era um país alegre, era um país que crescia, era um país que gerava empregos, era um país que era o povo mais otimista do planeta Terra, e de repente inventaram toda uma arquitetura golpista para derrubar a presidenta Dilma, e depois, para não permitir que o PT voltasse ao governo, inventaram uma arquitetura jurídica conhecida por lawfare para tentar evitar que o Lula não fosse candidato a presidente da República. E por isso me prenderam durante 580 dias. Na verdade, a situação do Brasil é delicada do ponto de vista do povo brasileiro. O povo está sofrendo redução salarial, o povo está sofrendo perda de direitos conquistados nos últimos 50 anos, o povo está perdendo direitos previdenciários e, na verdade, o povo está perdendo o direito de sonhar e acreditar num país protagonista, um país que, não tendo contencioso com nenhum país do mundo, poderia ser uma espécie de ajudante da coordenação da integração latino-americana, da América do Sul, do Mercosul, do continente africano e de tantos outros países. Lamentavelmente, o ódio tomou conta desse país, um ódio disseminado, sobretudo pelos meios de comunicação, a partir do governo do PT e mais a partir de 2013, quando teve a manifestação em julho de 2013, e depois no impeachment da Dilma. Tudo isso gerou na eleição do Bolsonaro. A negação da política, o ódio à política, o ódio ao sindicato, o ódio à organização dos trabalhadores, o ódio à esquerda. Há uma tentativa de disseminação do ódio religioso nesse país. Isso tudo é muito grave, porque o Brasil é um país em que as pessoas se gostam, as pessoas adoram ser felizes, as pessoas querem estar bem, as pessoas são alegres, mas nesse momento nós vivemos uma situação de anomalia no país. Eu, particularmente, acho que nós temos todas as condições de recuperar o debate democrático no país,
valorizar a esquerda no Brasil e na América Latina, que eles querem destruir, a combater o neoliberalismo que está vendendo, está destruindo todo o patrimônio público que foi construído ao longo de 70, 80 anos. E eu estou otimista. Eu estou otimista porque os dias que eu fiquei na Polícia Federal, ao invés de me desanimarem, ajudou a me fortalecer moralmente, eticamente, politicamente. E eu hoje estou com mais vontade de brigar do que eu estava há algum tempo atrás. E vou brigar até restabelecer a democracia no Brasil e restabelecer o papel de coordenação que o Brasil pode fazer junto a outros países da América do Sul. Ou seja, eu tive uma relação extraordinária com todos os países da América Latina. Tive uma relação extraordinária com a Venezuela e fico triste quando eu vejo o Brasil transformar os amigos da América do Sul em inimigos e ficar olhando só para os Estados Unidos. Isso me deixa triste. De forma que nós temos que ter ciência de que a luta pela democracia é uma constante e que nós vamos continuar fazendo essa luta para recuperar o direito de ser feliz nesse país. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo jugar usted ese papel en la resistencia para los sectores de izquierda, para la sociedad brasileña, sabiendo que al mismo tiempo hay un proceso judicial que lo persigue? Veja, eu penso que, aos poucos, o processo judicial vai ficando desacreditado perante a opinião pública. O problema é que no Brasil se contou uma grande mentira e quem conta a primeira mentira é obrigado a passar a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. Eu fico triste porque o Ministério Público é uma instituição que foi criada para garantir a democracia no país, para garantir a lisura e o comportamento do Estado. E, lamentavelmente, algumas pessoas dentro do Ministério Público resolveram fazer política no Ministério Público e resolveram colocar o PT como inimigo central. Há uma obsessão. Eu, na verdade, virei um sonho de desejo para o Ministério Público, porque eu acho que eles não se conformaram com o sucesso do nosso governo. Ou seja, o fato de nós termos gerado 22 milhões de empregos, o fato do negro ter conquistado mais direito, ter chegado à universidade, o fato dos índios ter conquistado mais direitos, o fato dos pobres terem chegado, sabe, a uma condição de classe média baixa, tudo isso criou uma coisa contra o PT da elite brasileira. E eu, então, resolvi encarar todos esses processos com a maior normalidade e tentar desmascarar cada acusação, porque eles não sabem o que fazer com o Lula em liberdade. A verdade é que eles sabem que eu sou a única pessoa que posso desmascará-los. Eles sabem que eles mentiram a meu respeito. Eles sabem que a acusação é falsa. Eles sabem que o Moro foi mentiroso na minha sentença. Eles sabem que o Ministério Público da Lava Jato foi mentiroso na acusação. Eles sabem que a Polícia Federal foi mentirosa no inquérito. Então, as corporações estão se unindo para tentar evitar serem desmoralizadas. Eu não quero desmoralizar a instituição, porque eu respeito as instituições. Eu quero desmoralizar determinadas pessoas que se utilizam da instituição para fazer política partidária. E isso eu não posso aceitar. A instituição merece respeito, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Mas pessoas que se comportam como marginais, como a Operação Lava Jato, como o juiz Moro, eu não posso respeitar. Então, eu estou brigando para restabelecer a verdade no Brasil. E isso, Nacho, pode ficar certo que pode demorar um tempo, mas nós vamos conseguir restabelecer a verdade no Brasil. Me habló sobre Brasil. Quiero saber cómo ve América Latina. ¿Hay revueltas sociales en Chile, Colômbia, Equador? Bom, eu primeiro vejo com uma certa tristeza o que aconteceu no Equador depois da saída do nosso companheiro Rafael Correa. Lamento profundamente o que aconteceu na Bolívia. Lamento a derrota, sabe, da Frente Ampla no Uruguai.
Mas eu vejo que o povo começa a acordar. Eu vejo que o povo começa a se levantar e começa a perceber que houve muitas inverdades contadas para tentar derrubar os governos progressistas e populares. Eu fico feliz quando eu vejo o povo se manifestar na rua da forma mais democrática possível, tentando reivindicar direitos. É preciso que as pessoas entendam que a democracia não é um pacto de silêncio. A democracia é uma sociedade em movimentação à procura de conquistar mais direitos, de conquistar mais respeito, de conquistar mais dignidade. E é isso que o povo está fazendo, e é isso que o povo vai fazer no Brasil. E eu espero que nós recuperemos na América Latina aquele período entre 2000 e 2014, quando nós vivemos o período mais democrático da história da América Latina. Eu acho que foi um período extraordinário e nós precisamos recuperar para fazer políticas sociais para ajudar o povo mais pobre de cada país. ¿Hay diferencias entre esas manifestaciones que están ocurriendo en diferentes países de América Latina en este momento y aquellas manifestaciones que vivió Brasil en el año 2013? A diferença é que essas manifestações são feitas para conquistar direitos. As manifestações de 2013 foram feitas já fazendo parte do golpe contra o PT. Tá? Elas já foram articuladas para garantir o golpe, porque elas não tinham reivindicações específicas. Não tinha reivindicações específicas. O golpe começou, na verdade, as manifestações começaram como parte do golpe, incentivada pela mídia brasileira, incentivada, eu acho que inclusive de fora para dentro. Acho que já teve o braço dos Estados Unidos nas manifestações do Brasil. Eu lembro, Nacho, eu ia visitar a Venezuela e eu não acreditava o que eu via na televisão contra o Chávez. Não acreditava. Eu achava que não era possível a mídia ser tão agressiva contra um presidente como a mídia venezuelana era contra o Chávez. E eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer no Brasil. Pois no Brasil aconteceu pior do que na Venezuela. Aconteceu pior. O Chávez teve a competência de criar a Telesur, que é um instrumento de comunicação, que eu até fiquei feliz porque eu estava na França, as únicas notícias da América Latina que a gente tinha era pela Telesur. E nós no Brasil, embora tenhamos criado um canal de televisão, nós não conseguimos, sabe, o crescimento que a Telesur conseguiu. Então, a democracia é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. E eu acho que as acusações que fazem contra a Venezuela, você pode até discordar de uma medida de um governo, de uma posição econômica de um governo. Mas quem resolve os problemas da Venezuela é o povo da Venezuela. É somente o povo que tem o direito de colocar um presidente e de tirar um presidente. Pela via democrática. Não é possível que a gente viva na América Latina um cidadão como presidente da Assembleia da Venezuela se autoproclamando presidente da República. Se essa moda pega, imagina que não teremos mais garantia democrática em nenhum país. O cidadão que perdeu se autoproclama presidente da República. Aqui no Brasil, em 2014, quando a Dilma ganhou as eleições, os conservadores não aceitaram o resultado, foram para a justiça. Eles criaram o ódio que hoje reina nesse país, ajudado pela mídia. E o nosso papel é desmontar esse ódio e construir uma relação da sociedade em que a gente possa viver, mesmo na diversidade, democraticamente. Sabe? Eu tenho utilizado a frase que contra o ódio, a gente tem que vender o amor. Hay procesos de golpe en Brasil. En este momento estamos viviendo una situación de crisis en Bolivia. Quería saber por qué usted cree que Venezuela, después de tantos intentos y tantos ataques, continúa resistiendo. Já tive a oportunidade, Nacho, de participar
de uma grande crise na Venezuela em 2003. Eu lembro que em janeiro de 2003, eu tinha pouco tempo da presidência, quando eu propus criar um grupo de amigos da Venezuela para ajudar a democracia venezuelana. E eu lembro que eu propus Brasil, Argentina, não sei se o Canadá, Estados Unidos e Espanha. Tinha pessoas, o próprio companheiro Fidel Castro não queria que participasse os Estados Unidos e a Espanha. E eu fui dizer para o Fidel que era importante que participasse os Estados Unidos e a Espanha, porque os Estados Unidos era responsável pelo golpe e, portanto, tinha credibilidade da direita na Venezuela. E o Aznar tinha sido o único presidente que tinha reconhecido o governo golpista. Então, os dois tinham a confiança dos conservadores da Venezuela. Então, era importante que ele estivesse para que os conservadores respeitassem o acordo. Participou o Departamento de Estado americano, na época era o general Colin Powell, participou a Fundação Jimmy Carter, sabe? E foi um sucesso. Fizemos um acordo, teve as eleições, sabe? E tudo mostrou que somente a democracia pode resolver o problema, né? Agora, o Brasil, ao invés de ser um país pacificador, foi um país que ficou alimentando o ódio. Sabe, esse não é o papel do Brasil. A Venezuela era um grande parceiro brasileiro. Nós tínhamos uma relação comercial extraordinária. A relação do povo da Venezuela com o povo brasileiro era fantasticamente. Eu tive no Chaves um dos grandes amigos, sabe, que eu construí na vida. Por isso eu respeito o papel do Maduro. O Maduro se sustentou no poder porque o povo da Venezuela garantiu. A maioria garantiu. Os militares garantiram o respeito à democracia, coisa que não aconteceu no Brasil, coisa que não aconteceu na Bolívia. Então, meu caro, nós temos que valorizar a existência da Venezuela. Só o povo da Venezuela tem o direito de questionar o Maduro e tirar o Maduro. Não é os Estados Unidos. O Trump que cuide do povo americano. Pare de contar mentiras através do fake news e o governo dos Estados Unidos. O Bolsonaro trate de governar o Brasil para o povo brasileiro e não se meta na Venezuela. Se a gente fizer isso, a gente vai construir a paz no nosso continente. Por isso, eu quero dar os parabéns ao povo da Venezuela pela capacidade de resistência. Se tem erros na economia, se tem erros na política, é o povo da Venezuela que vai ajudar a consertar. Lula, en Argentina hay una nueva situación, un cambio de gobierno, la llegada de un gobierno progresista con Alberto Fernández. ¿Cómo usted ve esa situación? Olha, eu estou particularmente feliz. Acho que a volta da Cristina como vice do Fernandes e a eleição do Fernandes como presidente é um alento para a América do Sul, é um alento para a América Latina. O povo recuperou imediatamente o poder na Argentina e eu espero que, mesmo com muito sacrifício, o Fernandes consiga fazer aquilo que é o sonho e a expectativa do povo argentino. Eu acho que foi a melhor notícia que nós tivemos nesses últimos anos na América Latina, foi a eleição do López Obrador no México e a eleição de Fernandes na Argentina. Parabéns ao povo argentino pela ousadia de recuperar a democracia e que Deus ajude o Fernandes a fazer um bom governo. ¿Se puede rearticular la región en relación a esos dos polos, México, Argentina, y en relación también a las organizaciones internacionales, teniendo en cuenta el papel que está teniendo la OEA en Bolivia? ¿Hay otras organizaciones que puedan utilizarse? Não, o papel da OEA é uma vergonha. O papel da OEA hoje é uma vergonha. Acho que
o que está acontecendo na América Latina é uma articulação profunda da extrema-direita, liderada pelos Estados Unidos, liderada pelo Trump e os seus assessores, liderada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, uma perseguição, é quase que uma tentativa de destruir, né, aquilo que nós conquistamos de democracia na América Latina. Eu, aliás, em 500 anos de história, não conheço uma única atitude americana em benefício da autonomia e da liberdade de algum país na América Latina. Os Estados Unidos têm se comportado, me parece que para tentar evitar a influência da China na América Latina, para tentar enfrentar a importância da Rússia, sabe, no mundo geopolítico, os americanos resolveram tomar a América Latina outra vez. Ou seja, a América Latina não tem que ter protagonismo, a América Latina não tem que ter independência, a América Latina não tem que ter política própria. É os Estados Unidos que determina o que a gente vai fazer. E o Bolsonaro se submeteu a isso. Se submeteu da forma mais vergonhosa possível, batendo continência à bandeira americana. Sabe, quase que oferecendo a Amazônia para o governo americano. Isso é uma vergonha, isso nunca aconteceu no Brasil. E um país que tem autoestima, um país que tem orgulho próprio, um país que tem amor a si mesmo, não pode aceitar em nenhum país da América Latina essa submissão. Não dá para aceitar. Então é por isso que eu vou lutar. Eu vou lutar até os últimos dias da minha vida para que esse país recupere a soberania e para que a gente construa o velho sonho, sabe, de Bolívar, de construir uma grande América Latina, um bloco econômico forte, capaz de gerar desenvolvimento, capaz de competir com os Estados Unidos, capaz de competir com a Europa, capaz de competir com a China, com autonomía, com respeto y con autodeterminación. Unas semanas después de la manutención y extensión de su condena en el Tribunal Regional Cuarto de Porto Alegre, un consejero de Asuntos Políticos de los Estados Unidos visitó a los miembros de esse tribunal. ¿Qué piensa usted de eso? Olha, eu penso que é uma vergonha, um vexame, e acho que tanto o Conselho Nacional de Justiça, quanto o Conselho Nacional do Ministério Público, quanto as outras instituições, sobretudo a Suprema Corte, olhe com muita atenção a submissão da Operação Lava Jato aos Estados Unidos. A Operação Lava Jato, ela ameaçou a democracia no Brasil, ela ameaçou a Câmara dos Deputados, ela ameaçou o Senado, ela ameaçou, sabe, todas as outras instituições e ameaçou a Suprema Corte várias vezes. Várias vezes. Eu, desde o primeiro depoimento que eu fui prestar em Brasília, que eu disse que o Moro era mentiroso, que eu disse que a acusação era mentirosa, que eles inventaram histórias, sabe, e já vinha acompanhando a submissão do Ministério Público Brasileiro e do Moro aos Estados Unidos. A quantidade de viagens, sabe, que eles fizeram aos Estados Unidos, a quantidade de conversa com procuradores americanos, a quantidade de conversa com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Inclusive, nós temos na internet, sabe, vídeo de procuradores americanos felizes com a minha prisão. E agora, quando um representante político da embaixada visita, sabe, um tribunal que passou meu processo na frente de 1941 processos, um tribunal que não votou a minha condena, ele votou, na verdade, o de respeito à Suprema Corte. Foi um desafio. Ou seja, essa gente não pode ficar impune. Ou as instâncias superiores que são responsáveis pela garantia da democracia no Brasil, pela garantia da valorização das instituições, tomam atitude, ou a gente vai ver uma minoria no Poder Judiciário, uma minoria no Ministério Público, uma minoria na Polícia Federal, tentando destruir a democracia, tentando destruir as instituições, tentando causar mal ao nosso país. Porque a Lava Jato, ela um dia vai ser responsabilizada pela quantidade de prejuízo que ela deu à economia brasileira.
Só ao PIB brasileiro foi mais de 142 bilhões de reais. Só de desemprego foram mais de 2 milhões de desempregados. Destruíram a indústria de engenharia, destruíram a nossa indústria naval, destruíram a indústria de óleo e gás. E o Brasil agora virou exportador de óleo cru e importador de derivados. É uma vergonha. Então, por isso que eu acho que a visita do representante político da Embaixada Americana ao TRF4 é uma ofensa à soberania brasileira. ¿Encuentra procesos similares de lawfare en otros países de América Latina? Até o Rafael Correia é uma coisa similar. Eu acho que hoje a sociedade está convencida de que há algo estranho, sabe, acontecendo no mundo. Não apenas no mundo latino-americano, no mundo como um todo. A política está enfraquecida. A política está desacreditada. E a quem interessa desacreditar a política? As elites financeiras. Porque hoje não existe mais preocupação com o sistema produtivo de um país. Hoje, o que está acontecendo no mundo é a financiarização da economia. Sabe, são grupos e grupos, centenas e centenas de fundos que você não sabe quem é o dono, você não sabe com quem conversar, que estão especulando. É por isso que no Brasil a Bolsa cresce 110 mil pontos e o desemprego cresce. Sabe, a inflação está baixa porque o povo não tem poder de consumo, porque não há investimento na geração de empregos. Então, eu acho que o povo precisa tomar consciência, o movimento sindical tem que tomar consciência, os movimentos sociais como um todo precisam ter consciência de que é preciso muita luta para a gente garantir de volta a nossa democracia. En paralelo con esos procesos neoliberales que usted está citando, hay también un proceso de militarización creciente en América Latina, hubo toques de queda en los últimos tiempos frente a las revueltas sociales. En Brasil hay medidas implementadas por el gobierno de Jair Bolsonaro que tienen precedente en la dictadura militar. Queria saber como você vê essas linhas. Olha, é grave. Agora, o que acontece? Os militares que não tiveram coragem de agir na Bolívia contra os agressores ao Evo, tiveram coragem de agredir o povo do Evo contra os golpistas. Aqui no Brasil, o Bolsonaro está ameaçando todo santo dia. Ele ameaça os negros, ele ameaça os sem terra, ele ameaça a CUT, ele ameaça o sindicato, ele ameaça os estudantes, ou seja, ameaça os artistas, ou seja, todo mundo que não concorda com eles viram inimigos. Sabe? No Equador, a mesma coisa. E nós precisamos nos rebelar, os democratas do continente, aqueles que acreditam na democracia como um valor fundamental, sabe, tem que lutar contra isso. Tem que lutar contra isso e o papel dos militares no caso do Brasil, está definido na Constituição. O militar, ele tem a obrigação e a função primordial de garantir a soberania de um país contra possíveis inimigos externos e não ficar tentando tratar o povo como inimigo dentro do seu país. Sabe, as Forças Armadas é um instrumento, sabe, de defesa da soberania de um país. Se algum general quiser ser candidato, ele renuncia ao cargo e vai ser candidato, aí tudo bem. Además de las Fuerzas Armadas, hay un proceso creciente de paramilitarización, por ejemplo en Colombia, en Brasil el uso de las milicias. Nós conhecíamos na Colômbia o que eram as milícias e os paramilitares. Aqui no Brasil a gente não tinha essa experiência, a gente ouvia falar muito no Rio de Janeiro, mas não tinha nada provado. Agora está provado. Agora está provado que tem muitos milicianos no governo Bolsonaro. Agora está provado que o principal miliciano, que é o Queiroz, que é o responsável de muitas coisas de falcatrua na vida da família Bolsonaro, está escondido aqui no Morumbi, no bairro Rico, e ninguém vai atrás, o Ministério Público não vai atrás, a Polícia Federal não vai atrás, ele não prestou depoimento, ele respondeu por escrito o depoimento dele e está solto. O caso da Marielle até agora não foi apurado. Já se sabe quem matou, mas até agora não se sabe quem mandou.
Então, meu caro, esta é uma novidade política no país. Um governo ligado aos milicianos. E no Rio de Janeiro, por tudo que a gente vê na imprensa, parece que há um predomínio de ex-militares, tanto policiais da Polícia Militar, das Forças Armadas, ex-policiais, participando, sabe, dessa política de agressão à sociedade. Porque miliciano é isso, é uma política de agressão à sociedade e aos direitos humanos, ou seja, é fazer justiça com as próprias mãos, coisa que nós não aceitamos. Para cerrar, tenemos procesos de neoliberalización crecientes, incendios en la Amazonia, entrega de recursos naturales, asesinatos en el campo. ¿Cuáles son las esperanzas para el próximo año en un panorama que parece tan difícil? Nacho, eu sou um homem de muita esperança. Eu estou com muita vontade de viver num país democrático. E como eu sou brasileiro, eu não vou procurar democracia em outro lugar. É aqui, é dentro do Brasil que a gente vai recuperar a democracia. O povo vai recuperar o direito de decidir que tipo de país ele deseja. E 2020 é um ano de muita luta. Eu pretendo viajar o Brasil, sabe, o ano que vem, viajar por todos os estados, conversar com o povo, viajar por universidade, fazer debates, ou seja, a soberania nacional é o meu tema predileto. Soberania significa, sabe, você cuidar do país dentro da sua fronteira, significa você cuidar das suas riquezas minerais, significa você cuidar da sua água, significa você cuidar da sua floresta, significa você cuidar da sua educação, significa você cuidar da sua saúde, significa você criar emprego, significa você investir em ciência e tecnologia, sabe? É isso que eu vou cuidar, e vou cuidar com muita força. Eu digo todo dia, eu estou com 74 anos, mas a minha disposição de brigar é de um jovem de 20 anos de idade. Que tenga un buen final de año y un próximo 2020 muy bueno. Nacho, eu me considero um homem feliz porque eu tive o prazer de conviver com Chaves e depois com Maduro, com Kirchner, depois com Cristina, com Lago, depois com Michelle Bachelet, com Tabaré e depois com Pepe Mujica, com Rafael Correia, com Lugo, depois com Evo Morales, ou seja, numa demonstração de que a América Latina viveu o momento mais extraordinário de democracia, o momento mais extraordinário de conquista de cidadania, o momento mais extraordinário em que o mundo respeitava a América Latina por aquilo que a gente falava. Por isso, eu acredito, estou confiante, sabe? E eu não sou daqueles que ficam torcendo, sabe, por fracasso do Bolsonaro, porque quando o governo fracassa, quem perde é o povo, né? Se o governo fracassando fosse ele que perdesse e o povo ganhasse, eu queria todo o fracasso. Mas é o contrário, quando o governo fracassa, o povo pobre é quem sofre mais. E eu não quero que o povo sofra. Por isso, o seu Bolsonaro tem que ter um compromisso moral de cumprir a Constituição brasileira e garantir que o povo tome café, almoce, jante, estude todo santo dia. É isso que eu quero para o Brasil. Muchas gracias, Lula. Obrigado, Nacho. Muito obrigado. Gracias. E eu quero aproveitar e mandar um abraço ao presidente Maduro, dizer que eu fico feliz com a resistência dele à hipocrisia. Eu nunca vou perdoar a covardia dos governos do mundo inteiro que apoiaram o tal do Guaidó. Não porque, se ele quisesse ser respeitado, ele deveria ter sido eleito. Eu sei que agora ele não está nem participando das negociações, ele é contra as negociações, e o Maduro está fazendo um esforço muito grande para fazer negociação. Então a única coisa que eu posso dizer ao povo da Venezuela é que somente vocês são responsáveis pelo governo de vocês. E somente vocês são responsáveis pela garantia da democracia e da soberania. Por isso, cabe a vocês decidirem o que vocês querem para o seu país. Um abraço. Grande.